Boa noite a todos. Iniciando hoje no Dia de Finados, ou como para dizer mais precisamente, né, o Memorial de Todas as Almas, como está no nosso Loki. Nós já vamos começando a meditar, né, a entrar no espírito de oração, começando com esse cântico de Tezê, né, irmos refletindo sobre isso e podermos hoje colocarmos e colocar nossas dores, nossos sofrimentos, nossas perdas, as dores do mundo e também a certeza de que Deus recebe aquelas pessoas, nossos entes queridos, aquelas pessoas que já partiram, inclusive aqueles que nós nem conhecemos, já estão na glória do Senhor. Então, comecemos orando e meditando. Vera? Ó Deus, Criador e Redentor de todas as fiéis, garante às pessoas falecidas os benefícios da paixão do teu Filho, para que no dia da sua vinda eles sejam manifestados como filhos e filhos teus. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme narrou São João, no capítulo 5, começando com o versículo 24. Glórias que sejam dadas ao Senhor. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, quem vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus,
e os que o ouvirem viverão, porque, como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho de ter vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem, o Evangelho do nosso Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Sejam bem aceitas as palavras de minha boca, meditado no meu coração, perante a tua face, ó Senhor, rocha minha, redentor meu. Amém. Pararmos para refletir sobre a morte, sobre a partida, né? Sobre o fim da vida, ou pelo menos dessa vida que nós conhecemos, que nós vivemos aqui nesse mundo, né? A vida biológica, sempre é muito delicado. E por que isso? Algumas coisas nos levam muitas vezes a não ter muita certeza do que nós falamos. Isso é natural. Nós, para falarmos da eternidade e do perfeito, nós sempre encontramos uma limitação porque nós mesmos somos limitados, somos imperfeitos. Então, nós não conseguimos compreender plenamente, né, o todo da divindade e o todo dos planos de Deus. Mas nós conseguimos ter vislumbres, conseguimos entender e perceber alguma coisa desses planos. E é um pouco disso que nós vamos tentar refletir no dia de hoje. A primeira coisa é que a morte, por mais que nós saibamos que a morte aqui neste mundo, a morte aqui nessa terra, a morte deste corpo, não é a morte final, não é o fim da vida, é que a vida continua na graça de Deus, porque a vida vem de Deus e ela continua nele e com ele e para ele. Mesmo nós tendo por mais que nós tenhamos a certeza de que Deus é um Deus de vivos, e que é por isso que nós podemos lembrar de todas as pessoas que passaram a nossa vida e também das pessoas que não conhecemos, mas que passaram neste mundo, tendo a certeza de que elas estão na glória de Deus, que elas podem estar vivas junto a Deus, de que a vida quem deu é Deus e que ela continua nele, porque todos nós somos criados dele, nele existimos e nele continuaremos. Mas apesar de tudo isso, apesar de todas essas certezas, sempre é um momento difícil. E é um momento difícil, sempre é um pouco difícil na nossa vida falar sobre a morte e vivenciar a expectativa da morte, a nossa própria, a dos nossos entes queridos, ou simplesmente quando olhamos no mundo ao nosso redor, e que é um mundo permeado pela morte. Quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, nós podemos perceber essa morte rondando esse mundo. E não é muito difícil. Nós hoje, numa pandemia, fica muito óbvio, muito claro, né? Nós vermos a morte se alastrando. Mas também podemos, se olharmos um pouquinho mais para além das nossas janelas, para além das nossas portas, podemos ver quantas pessoas estão morrendo vítimas de violência, vítimas de crimes de ódio, vítimas da fome, da miséria, da falta de assistência, vítima dos mais variados pecados da humanidade, né? Porque se nós temos muitos problemas no nosso mundo, nós vemos que eles são, em última instância, verdadeiramente frutos do pecado do ódio, do pecado da ganância, né?
do pecado, do se colocar sobre a vida do outro, né, e obter para si o lucro, os bens ou o que se acha que é melhor, em detrimento do outro, né? Se todos nós vivêssemos, se o mundo inteiro vivesse nos planos de Deus, isso não aconteceria, né? Nós teríamos um verdadeiro paraíso na Terra, de solidariedade, de empatia, mas sabemos que não é assim que a banda toca. E quando vemos tudo isso, os psicólogos, os filósofos, os grandes especialistas sempre viram que a morte era o grande desafio da espécie humana, né? Essa certeza da morte de si, dos outros, sempre foi a grande angústia da humanidade. E não à toa é aquele momento em que nós vemos grandes dores nas pessoas, né, que choram seus entes queridos, as pessoas que estão enlutadas, as pessoas que estão agonizando, né, à beira da morte. Isso tudo se dá porque, no fundo do fundo, nossa humanidade sabe que ela não foi criada para a morte. A morte não faz parte da criação do plano original de Deus. Até quando olhamos o relato bíblico, ela vem com a queda. Nós fomos criados na eternidade e para a eternidade. A eternidade não se dá só nesse mundo. Isso aqui é um pedaço dessa eternidade. Mas por termos essa natureza voltada à eternidade, voltada a Deus que nos criou na eternidade para ela, é natural que isso seja um momento de grande angústia. Muito mais angústia ainda quando vemos a morte que não é tida como natural. A morte causada, né, de forma mais drástica, né? Sempre é um impacto muito forte, por exemplo, quando vemos, seja presenciando ou ouvindo falar, uma pessoa que estava aparentemente tudo bem e de repente ela tem um mal súbito, ou é assassinada, ou falece vítima de um acidente. Sempre é um choque muito grande, um impacto muito grande, né? Não há nem tempo de nós começarmos a ir trabalhando na nossa cabeça, entendendo aquilo ali. Mas sabermos que nós somos criados da eternidade, que nós somos criados para a eternidade, é também o que deve ser o nosso motivo de consolo, apesar de normalmente criar angústia em muitas pessoas. Porque nós, quando começamos a vislumbrar um pouco dos planos de Deus, começamos a entender melhor essa continuidade. Começamos a entender quando Jesus fala que ele veio para trazer vida e vida em abundância, é a vida verdadeira. Essa vida é parte dessa vida verdadeira. Deus criou o mundo e viu que era bom, mas que também está para além deste mundo, que infelizmente sofre com tantas coisas que nós humanos, né, a queda, o pecado, trouxe para ele. Mas cientes da eternidade, o que nós devemos fazer diante da morte no aqui, na morte no agora? Primeira coisa que devemos fazer é honrar o legado daquelas pessoas que se foram. Ontem foi o dia de Todos os Santos. E o dia de Todos os Santos
e o Dia de Finados estão intimamente ligados. Eu acho muito importante o calendário de santos da nossa igreja, o calendário de santos da tradição cristã, né, que nos lembra o exemplo daquelas grandes pessoas que viveram a fé cristã, viveram a vida cristã e que eram pessoas como nós, com defeitos, com dificuldades, com fraquezas, com limitações, mas que conseguiram, fortalecidos pelo Espírito de Deus, dar aquele grande testemunho. Mas nós não podemos esquecer que o santoral não é limitado ao calendário de santos. Deus nos faz conviver constantemente com santos e santos. Todos nós somos chamados a sermos santos e santas de Deus. E nós conhecemos ao longo da nossa vida muitas pessoas que deixam exemplos grandes. Quantas pessoas, inclusive nas nossas igrejas, quantas pessoas que já estão lá na glória de Deus, mas que nós conhecemos e que deixaram um exemplo de fé, de vida cristã, deixaram um legado. Muitas vezes as nossas próprias igrejas, né? Elas estão lá porque tiveram pessoas que trabalharam, se dedicaram àquela causa do amor ao evangelho. E nós continuamos lá no trabalho delas. Podemos aqui lembrar rapidamente vários nomes que conviveram conosco, mas que agora estão lá na presença de Deus, né? Reverendo Ivaldo, Reverendo Mário, né? Lídia Deslandes, tantas pessoas aí, Reverendo Roy, tantas pessoas que nós convivemos, que deram uma contribuição na nossa vida, nos ensinaram alguma coisa. Bispo Sherrill, quantas pessoas que fizeram alguma coisa para nós estarmos aqui hoje. Graças a elas, ao exemplo, ao trabalho, à vivência delas, ao testemunho delas, nós estamos aqui hoje. Foram instrumentos de Deus para levar bênção na vida de outras pessoas. E nós somos chamados também a sermos esses instrumentos de Deus, a levarmos a bênção de Deus para a vida dessas outras pessoas. Honrar o legado dessas pessoas, honrar os bons exemplos, nossos entes queridos que se foram, nossos amigos, nossos familiares. Honrar esse legado, manter os bons exemplos. Isso é uma das primeiras coisas que nós podemos e devemos fazer. Segunda coisa é consolar os enlutados. Como foi falado, é um momento muito difícil. É um momento de dor, de desespero para muitas pessoas. Algumas lidam um pouco melhor, outras lidam um pouco pior. Mas, de qualquer forma, precisam do nosso apoio, do nosso amparo, de nós, às vezes, só estarmos ali, caminharmos juntos daquela pessoa. Às vezes nós não temos nem ideia de o quanto nós estamos fortalecendo uma pessoa nessa situação. E, como cristãos, como pessoas de fé, orarmos. Orarmos pelos enlutados, orarmos por aqueles que estão em risco de vida, orarmos até mesmo por aqueles que já partiram. Muitas vezes as pessoas, né, ficam assim, mas eu devo orar por quem já partiu? Esses dias eu estava vendo, ontem inclusive, estava vendo o Bispo César, né, da Diocese de São Paulo, compartilhando um texto de C.S. Lewis falando, né, sobre um pouco disso. As pessoas discutem se devemos orar ou não, mas Deus já está lá com a pessoa, então por que eu oro? Bom, pelo mesmo motivo que a gente ora também pelo outro que está vivo. A gente não sabe como é que Deus vai agir, como é que isso vai influenciar, mas nós fazemos a nossa parte. Oramos e confiamos a Deus
E também oramos também agradecendo a Deus pela vida daquelas pessoas. Porque se nós temos saudade de alguém, se nós sentimos a falta, se esse momento da separação é tão difícil, é porque teve algo muito bom que vivenciamos ali. Então, graças a Deus por podermos ter vivenciado aquilo ali, né? Graças a Deus por termos a certeza que no momento certo, sem pressa, né, nós vamos todos nos reencontrarmos e continuarmos nessa caminhada da eternidade em Deus, com Deus e para Deus. Que Deus possa nos confortar nesses momentos tão difíceis em nosso mundo, mover nossos corações para sabermos o que fazer, o que falar e como, né, atender as pessoas que mais necessitam, e que Deus nos dê gratidão pela vida de tantas pessoas que passaram por nossa vida, pessoas maravilhosas, às vezes pessoas que nós também nem achávamos tão maravilhosas, mas de alguma forma deixaram um exemplo, nos ensinaram, nos fizeram, às vezes, pessoas muito melhores por termos convivido com elas, né? Às vezes as lições não são fáceis de serem aprendidas, mas que Deus nos fortaleça em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo para podermos entender e sairmos fortalecidos para, abençoados por Ele, podemos abençoar o mundo ao nosso redor que tanto necessita. Amém. A nossa afirmação de fé. Eu creio, ó Deus dos deuses, que tu és o Deus conosco, o Senhor e doador da vida, aquele que sustenta todas as pessoas, aquele que dá o fôlego da vida e o espírito, aquele que cura o corpo e a mente, o Criador de todas as coisas. Amém. Vamos, nesse momento, colocar diante de Deus as nossas intenções, as nossas orações. Aqueles que quiserem podem abrir o microfone para falar. Quem também quiser pode digitar no chat. Ou também pode colocar só na mente, porque Deus sonda também nossos pensamentos, né? Então, o Espírito do Senhor seja convosco. Seja também contigo. Oremos. Gostaria de colocar aqui os nomes do Reverendo Moroni e do Fernando, que eles fazem aniversário amanhã e quinta. Eu também queria botar o nome de duas pessoas muito queridas também. Um faz aniversário hoje, que é o Cristiano, e a Sueni fez ontem. Então, que Deus possa abençoar cada dia mais as suas filhas. E também agradecer a Deus pela minha vida, pela vida de todos os meus familiares. Também pedir a Deus pela vida do reverendo Moroni e do Fernando, né? Também já estão fazendo aniversário, né, reverendo? E Deus possa, cada dia, abençoar mais a sua vida. E Fernando. Oramos pelo nosso bispo, né? Estava em viagem, estava provavelmente por ele não ter conectado, que ainda não conseguiu chegar. Oramos por sua família, sua mãe, que estava numa situação de saúde mais delicada. Oramos por cada um de nós,
pelas pessoas que estão enlutadas neste momento, pelas pessoas que estão passando pelas diversas dificuldades, enfermidades, problemas de conseguirem se sustentar, né? Problemas de miséria, estão vítimas da violência, do ódio e de tantas outras mazelas que nós nem ao menos temos consciência. Santo Deus, te damos de graça, Senhor, por mais este dia. Podemos reunir-nos como família diocesana, orarmos a Ti, Senhor Deus, orarmos pelos enlutados, orarmos pelas pessoas que estão na Tua graça, orarmos uns pelos outros e podermos, Senhor, sorrir com os que sorriem e também chorar com os que choram neste dia de hoje. Te pedimos, Senhor Deus, pelas vítimas de tantas mazelas em nosso mundo, pelas vítimas da pandemia, pelas vítimas da violência, da miséria, do ódio, de todo tipo, Senhor, de problema. Oramos, Senhor Deus, por essas pessoas. Oramos, Senhor Deus, para que movas os corações daqueles que podem socorrê-las, podem ampará-las. Oramos, Senhor Deus, pelos enlutados. Oramos, Senhor Deus, para que conforte os corações. Oramos por força, Senhor Deus. Derrame sobre todos nós o Teu Espírito Santo para fazer a Tua vontade em nosso mundo e sermos instrumentos de bênção na vida das outras pessoas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Lá em São Pedro tem uma oração que a gente costuma fazer, que é do Locke antigo, né? Que é uma oração até para tempos de epidemias, né? No caso agora de pandemia. Então vamos orar ainda neste momento. Ó Deus, de todo poder e misericórdia, Senhor da vida e da morte, a Ti recorremos em busca de socorro neste tempo de pandemia. Suplicamos-te que nos livres do perigo que ora nos ameaça. Fortalece e inspira os que ministram aos enfermos, abençoando os meios empregados na sua cura. E concede que, percebendo quão frágil e incerta é a nossa vida, volvamos os corações para a sabedoria que vem do céu e conduz à vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos para um cântico final aqui. Inclusive, há um cântico feito na nossa igreja que nos diz muito para esse momento. Mulheres, homens, crianças.
importa é renascer na esperança, é renascer, renascer na esperança. Os índios trazem da mata cantigas de comover, saudando a lua de prata que vem ao anoitecer, saudando a lua de prata que vem ao anoitecer. Agora o que mais importa é renascer na esperança, é renascer, renascer na esperança. Já não existem mais raças, não mais os muros da cor. Nas ruas e pelas praças, louvamos nosso Senhor. Nas ruas e pelas praças, louvamos nosso Senhor. Agora o que mais importa é renascer na esperança, é renascer, renascer na esperança. E já não valem as classes com tristes separações. Agora todos têm faces e unidos os corações. Agora todos têm faces e unidos os corações. Agora o que mais importa é renascer na esperança, É renascer, renascer na esperança. alegres cantam felizes em seu bonito arraial. São como atores e atrizes de um novo e bom carnaval. São como atores e atrizes de um novo e bom carnaval. Agora o que mais importa é renascer na esperança, É renascer, renascer na esperança. e vem o Espírito Santo usando os dons da mulher pra encher o mundo de canto, fazendo tudo que quer, pra encher o mundo de canto, fazendo tudo que quer. Agora o que mais importa é renascer na esperança, é renascer, renascer na esperança. Bom, como nosso bispo não conseguiu entrar, né, e diz o ditado que soldado no quartel quer serviço, o reverendo Robert poderia despedir com a bênção, né, que é o nosso presbítero presente aqui. Não sei se ele está nos ouvindo. Tá mutado, reverendo. Uma alegria estar com vocês nesta noite tão importante. Tivemos uma celebração hoje de memorial de todas as almas, e nesta oração da noite com a comunidade de São Pedro, a Igreja Diocesana reunida, vamos nesse momento, com os nossos olhos fechados, acolher a bênção que vem do nosso Deus. O Deus da paz que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, Senhor,
nosso. Grande pastor das ovelhas, nos aperfeiçoe em todo bem, para fazermos a sua vontade. E a bênção de Deus onipotente, o Pai, Filho e Espírito Santo seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Amém. E a paz de Cristo seja com todos vocês. Podemos abrir microfones, nos saudar.